Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Então, esse é o primeiro assunto, pessoal do primeiro ano, né? O primeiro assunto da segunda unidade. Então, pré-história. O que é isso? É um período, né, que vai do surgimento do homem na Terra até o surgimento da escrita. Isso ocorre entre 3.500 a.C. e 3.000 a.C. A pré-história é basicamente dividida em paleolítico e neolítico. Para vocês do primeiro ano, eu estou incluindo aí uma nova divisão, o Mesolítico. O Mesolítico é um período intermediário. Bom, nesses períodos a gente vê aí o surgimento do homem, né? O Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens é a nossa espécie. Bom, a pré-história é dividida nesses três períodos. A gente vai ver aqui, primeiramente, o Paleolítico. O Paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Esse nome vem por causa das ferramentas usadas pelo homem naquela época. Eram ferramentas que a gente chama de rudimentares, mal feitas, né? Mal construídas, mal desenvolvidas. Elas tinham pouca eficácia. Ele ia lá, quebrava uma pedra e usava aquilo como um machado, usava aquilo como uma faca. Era só uma pedra quebrada. Ele não polia aquilo, não deixava aquilo verdadeiramente eficaz. Então, por isso que tem esse nome, Idade da Pedra Lascada. O Paleolítico, ele é um período bem longo. Ele é dividido em Paleolítico inferior, médio e superior. Então aqui embaixo vocês vão encontrar a característica aí dos três períodos. Paleolítico inferior. Esse período começa a ser contado exatamente quando os hominídeos, começam a ter a habilidade de produzir as primeiras ferramentas para a sua sobrevivência. Vejam aí que existe aí a presença de outros hominídeos nessa época, né? O que são hominídeos que eu estou falando aí? São espécies muito parecidas com a espécie humana, mas que não eram seres humanos, né? Então existiam outras espécies aí, outros hominídeos. Então aí a gente vê nesse período paleolítico inferior o Homo habilis e o Homo erectus. O Homo erectus foi o primeiro hominídeo a ficar totalmente em uma posição ereta. O Homo habilis e outros que vieram antes, eles ficavam ainda meio corcundas, né? Ainda parecendo assim, andavam em quatro patas ou em duas, mas ainda muito curvados. O Homo erectus é o primeiro hominídeo que fica verdadeiramente em pé, em postura ereta. Depois, o Paleolítico Médio. Surge aí o Homem de Neandertal. E nessa época o Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens, que é uma espécie que vem antes do sapiens sapiens, que é a nossa. Então eles lutavam aí, brigavam por territórios inclusive. Bom, o Homo sapiens já existia também, uma vez que isso aconteceu há 300 mil anos. A gente vê aí o uso do fogo nesse período, o começo do uso do fogo. Paleolítico Superior. Nesse período, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade. Eram produzidos pequenos anzóis, machados,
agulhas e até mesmo a arte começou a ser concebida pelo homem. Quando eu falo aí que nesse período já existia uma grande diversidade de ferramentas, lembrem que essas ferramentas ainda são rudimentares. Anzóis existiam, mas eram mal feitos. Machados, eles não tinham um polimento assim tão grande. Eu não tenho fotos aqui para mostrar esse tipo de ferramenta que era feito nesse período. Mas imaginem uma coisa que é quebrada, um pau assim, ou senão uma pedra quebrada de qualquer jeito. E eles usam ali. Inclusive, eles usavam a mesma ferramenta para várias coisas, né? Então, uma pedra lá quebrada, lachada, podia ser usada ali como um machado, como um raspador, ou senão como uma faca. Bom, então também nessa época surge a arte rupestre, né? O homem começa a fazer arte nas paredes das cavernas. Bom, eu fiz aqui um resumozinho, né? O Paleolítico, ele basicamente é um período que o homem vivia da caça e da coleta, principalmente da caça, né? Ele não produzia seus próprios alimentos, né? Ele precisava da caça para obter seu alimento. O homem era nômade nessa época. Ele vivia se deslocando de um local para outro, procurando melhores condições de vida, né? Mais alimentos e melhores condições de vida. Ele não tinha habitações fixas. Nesse período ele vivia basicamente se deslocando entre uma caverna e outra, entre um acampamento provisório e outro. Então ele não tinha habitações físicas. Por que ele não tinha habitações fixas, quer dizer? Até porque ele não tem, ele não controla totalmente a natureza. Ele não sabe nem construir ainda ferramentas, né, que proporcionem a ele uma melhor condição de vida. Então ele tem que sempre ficar buscando novos locais que tenha mais alimentos, né, para ele. Bom, nessa época a temperatura da Terra era baixa, né? Alguns períodos aí a gente vê glaciação mesmo, né? Uma queda muito brusca de temperatura, bastante frio aí. O homem vivia em cavernas. Então as ferramentas, como eu disse, podiam ser feitas de ossos quebrados, pedras, ossos de animais como marfim, né? E também nessa época a gente começa a ver as primeiras manifestações religiosas, né? Ele começa a fazer rituais funerários. Então é dessa época aí que o homem começa a fazer esse tipo de coisa. Religião e manifestações rituais funerários aí. No final dessa atividade aqui, a gente tem um exercício pequeno, né? Primeira questão, como a pré-história se divide? A gente já viu isso aí. Segunda, qual o motivo do nome Idade da Pedra Lascada? Expliquei aqui, tem aqui em cima, vocês já viram. Faça um resumo sobre o Paleolítico Inferior, só 2 linhas. Paleolítico Médio, 2 linhas. Paleolítico Superior, 2 linhas também. E o que é que significa a palavra nômade? Ok? Então façam a atividade, não acumulem, né? E até mais.